Está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Foi Josué quem disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar a aliança com Deus. Quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, já era um homem experiente que estava perto do fim de sua vida. Josué já havia peregrinado por muitos anos pelo deserto. Havia servido como auxiliar de Moisés e depois assumido como seu sucessor na liderança do povo de Israel na campanha da conquista da terra prometida. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou isso para deixar bem claro para os filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança. Já foi dito que Josué pronunciou essas palavras durante um discurso antes de sua morte. Sim, pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. E nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral entre o povo. Lá em Siquém, foram reunidos todas as tribos de Israel com seus respectivos anciãos, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué fez um grande discurso. E esse discurso começou com um resumo profético da história redentora de Israel. Nós vemos isso no capítulo 24, dos versículos 2 até o 13. Como um profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de um contexto pagão e idólatra até a chegada em Canaã. Nesse discurso, Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção e provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Contudo, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração dividida, um serviço parcial. Aliás, ele não aceita até hoje. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. É disso que Josué fala nas seguintes palavras: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade. E lancem fora os deuses pagãos, os quais serviram os seus antepassados da além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Essa convocação formou o pano de fundo da declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois bem, Josué, na verdade, exortou o povo a servir a Deus com fidelidade e sinceridade. Considerando o discurso de Josué como um todo, facilmente perceberemos que a figura central do seu discurso é o Senhor, bem como o propósito principal de sua mensagem é exatamente esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, de fato e de verdade. Somente nesse discurso, Josué emprega pelo menos 15 vezes a palavra servir. Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todos.
significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado as suas bênçãos sobre eles. Então os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade e fidelidade, em amor e temor e gratidão também. Saiba mais sobre o que significa ser servo do Senhor. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados. Mas se aos olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, Josué diz que eles então escolhessem por conta própria a quem queriam servir. Se aos deuses que outrora serviram seus ancestrais, tinham servido, ou se aos deuses regionais da terra que eles haviam conquistado. Porém, independentemente da escolha do povo, Josué afirma sua posição categoricamente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família estava no Senhor. Então ele desafia o povo a provar do mesmo e adorar a Deus com integridade absoluta. O povo de Israel respondeu à exortação e ao desafio de Josué de forma positiva. E os israelitas declararam que jamais abandonariam o Senhor e se comprometeram a servi-lo sinceramente. Nós vemos isso a partir do versículo 16 até o 18. Olha, nós não devemos entender a proposta de escolha feita por Josué como uma possibilidade real de Deus aceitar que o seu povo escolhesse servir a outros deuses. Não. Essa proposta tinha a clara finalidade de enfatizar que os israelitas não tinham a opção de dividir a sua devoção e adoração. Por isso, na sequência, Josué explica, a partir do versículo 20, a seriedade da promessa firmada ali e indica que a apostasia seria castigada por Deus. Meus queridos irmãos, nós podemos aprender muitas lições com o posicionamento de Josué ao declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta breve reflexão bíblica, gostaria de citar rapidamente algumas delas, E em primeiro lugar, a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através de nosso relacionamento familiar. É possível alinhar os nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, os nossos relacionamentos familiares, devem estar pautados na verdade de Deus, revelados nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos revela que a influência de um verdadeiro líder começa dentro de sua própria casa, com a sua família. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas, sobretudo, ele era o líder de sua família. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar a própria casa. Isso é fato. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar a mudança pelo seu próprio lar. E isso pode ser trágico. E em terceiro lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para o individualismo egoísta. Não. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Não se sabe quem foi a sua esposa, não é? Ou quem foram seus filhos e netos. A Bíblia não menciona. Mas o que se sabe é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele tinha zelo para com a sua família. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas, sobretudo, com todos que dependiam dele. Por isso, Josué não apenas disse, eu servirei ao Senhor. Não, mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em quarto lugar, a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que a pessoa que serve a Deus
deve ser o exemplo para os que estão ao seu redor, principalmente dentro de casa com a família, não é? Josué não era do tipo de pessoa que dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué não disse: minha casa servirá ao Senhor. Porém, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar, no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar os seus familiares a servir a Deus. Absolutamente. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sob as bases da obrigação. De forma alguma. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária, com prazer, com alegria, com base na gratidão por seu amor e sua graça. O que Josué estava dizendo é que ele jamais, absolutamente jamais, deixaria de conduzir a sua família à verdade de Deus. Como líder de sua casa, Josué estava comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus. Dentro de sua casa, a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6:4 e Provérbios 22:6. O exemplo de Josué rompeu os limites de sua casa e levou o povo todo a também declarar, lá em Josué 24:18, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E em quinto lugar, meus queridos irmãos, a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que nós não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Não devemos nos deixar levar como massa de manobra. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, mas dentro de sua casa, Deus era o Senhor. Ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e sua família permaneceriam firmes, servindo ao Senhor. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Pois é, em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular. Em momentos assim, nós devemos nos apegar ao Senhor com fidelidade e sinceridade, como fez Josué. Então, certamente a graça divina nos dará a certeza necessária para declarar acima da voz das multidões: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus guarde e proteja de todo mal a sua família, meu querido irmão. Grande abraço.